destacar que participar de um seminário organizado pelo Marcelo Abreu, o professor Marcelo Abreu, é sempre uma satisfação enorme. E a nossa Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade defensora do regime democrático, do sistema republicano, portanto, tratar da improbidade administrativa, da lei de improbidade administrativa, com as transformações que surgiram, é realmente sempre um desafio muito importante para todos nós, sobretudo com a introdução da reforma advinda da Lei 14.230 de 2021. E justamente esse é o nosso propósito nessa conferência de abertura. Portanto, agradeço novamente o convite, extremamente honrado por essa oportunidade. A Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, nós concebemos, pioneiramente, desde um trabalho seminal de 1999, publicado na Revista de Administração Pública na Espanha, como inserida no âmbito do direito administrativo sancionador, no regime jurídico do direito administrativo sancionador. Desde essa data, houve uma evolução jurisprudencial no Brasil, a partir, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo precisamente esse regime jurídico do direito administrativo sancionador em votos paradigmáticos do ministro Luiz Alastri, do ministro Luiz Fux, do ministro Mauro Campbell, e diversos outros julgados da categoria de ministros do STJ, aplicando os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao âmbito da Lei de Improbidade Administrativa. Espera aí que eu vou chamar o cara aqui. No caso, a Lei 14.230 de 2021 consagrou explicitamente a aplicabilidade dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao campo da improbidade administrativa. O que é o direito administrativo sancionador e quais são suas garantias constitucionais e qual o significado do seu impacto no âmbito da improbidade administrativa? Efetivamente, essa discussão se reproduziu parcialmente no julgamento da repercussão geral referente ao ARE 843-989 no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E causou alguma perplexidade esse debate no Supremo Tribunal Federal. O direito administrativo sancionador, nós trouxemos também ao Brasil, a partir desse artigo publicado em 1999, um conceito pioneiro sobre sanção administrativa no Brasil, e depois reproduzido na nossa obra, cuja primeira edição, Direito Administrativo Sancionador, veio à tona em 2000, pela editora Revista dos Tribunais. Direito Administrativo Sancionador, que surgiu no século XIX, a partir de um recorte do poder de polícia, e evoluiu sobretudo no século XX, nos tribunais constitucionais europeus, depois no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, no caso do direito norte-americano, a partir das agências e do direito inglês nos quambos, nas autoridades administrativas independentes também no direito europeu, significou o poder sancionador da administração pública, mas lá nas origens mais remotas também tribunais judiciais. Nós mostramos esse histórico
claramente. No Brasil, esse direito administrativo sancionador, ele se concretizou a partir da constituição de um direito administrativo constitucionalizado, com bens jurídicos próprios do direito administrativo. E a lei de improbidade administrativa, assim como posteriormente a lei de improbidade empresarial, outorgaram poderes sancionatórios ao judiciário para tutelar bens jurídicos específicos da administração pública ou ligados à administração pública. E esse direito sancionatório, nós mostramos, era um direito materialmente administrativo. No caso, as infrações eram tipificadas pelo direito administrativo e as sanções também tipificadas pelo direito administrativo. Portanto, no caso da Lei 8.429 de 92, nós mostramos que as infrações eram disciplinadas pelo direito administrativo e as sanções também. E, posteriormente, demonstramos que no caso da Lei 12.846 de 2013, esse fenômeno se reproduziu da mesma forma. Mas, pioneiramente, mostramos essa incidência do direito administrativo material no tocante às infrações e sanções para o campo da improbidade administrativa. E mostramos que o direito administrativo sancionador, portanto, poderia incidir também quando aplicado pelo Poder Judiciário. E aí, isso reconfigurou o conceito de sanção administrativa, cujo polo sancionador poderia ser ocupado também pelo Poder Judiciário, redimensionando, portanto, um dos elementos da sanção administrativa. Isso foi absorvido pelo legislador na Lei 14.230 de 2021. Mas esse debate no Supremo Tribunal Federal causou alguma perplexidade, porque ainda para os teóricos tradicionais, o conceito de sanção administrativa, ele se vincula muito ao princípio da separação de poderes e à presença no polo sancionador da administração pública. Então, o Supremo Tribunal Federal, de algum modo, entendeu que haveria sim uma incidência de princípios funcionais do direito administrativo sancionador na Lei 8.429 de 92, com a reforma da Lei 14.230 de 2021, mas alguns ministros entenderam de forma um pouco esdrúxula por um regime jurídico híbrido. Por exemplo, houve a tese da responsabilidade civil ou do direito civil sancionador, que foi levantada. O direito civil sancionador seria um segmento do direito punitivo ou do direito privado punitivo para conflitos de vizinhança, conflitos privados. Por exemplo, conflitos no âmbito do direito dos consumidores, conflito no âmbito do direito que envolve vizinhos, nos prédios, nas moradias. Isso é o direito civil punitivo. E foi invocado o direito civil punitivo para o âmbito da improbidade administrativa, o que é uma confusão terminológica tremenda. Foi também invocado o próprio direito civil, a responsabilidade civil. A responsabilidade civil é a responsabilidade por indenização. Não tem nenhuma pertinência com o direito sancionador. Então, houve várias confusões terminológicas que são inexplicáveis do ponto de vista das cátedras, ou da academia, ou da ciência do direito, no julgamento dessa repercussão geral. E alguns votos paradigmáticos, sim. No caso de voto do ministro Gilmar Mendes, o voto do ministro Lewandowski, votos do ministro Toffner também, votos muito bem fundamentados e funcionando no âmbito do direito público punitivo e do direito administrativo sancionador. Portanto, esse julgamento dessa repercussão geral, essa é a primeira observação que eu faço, ressalvados alguns votos que eu mencionei, paradigmáticos, importantes e
e são referências doutrinárias também, ele não pode ser um julgamento considerado uma referência na ciência do direito e que ainda deverá ser revisitado pelos próprios ministros do Supremo ou ainda reconsiderado posteriormente do ponto de vista como referencial para a ciência do direito no futuro. Mas ele tem que ser considerado como precedente. Isso é importante avaliar, do ponto de vista do precedente e da vinculação dos seus resultados. Então, é sobre esse enfoque, essa vertente, que nós examinaremos as teses fixadas na repercussão geral. Como eu tenho dito, o direito brasileiro hoje é uma mescla de direito anglo-saxão e de direito romano-germânico do ponto de vista do jurisprudencialismo, da vinculação aos precedentes. Nós temos que cada vez mais respeitar esse princípio da segurança jurídica e da vinculação aos precedentes. Em primeiro lugar, o que surge e emerge dessa repercussão geral é necessária a vinculação, no âmbito da improbidade administrativa, o princípio da responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa. E, mais ainda, a revogação dos tipos culposos e a presença necessária do dolo específico. O que me parece pertinente ao princípio democrático ou, digamos assim, a livre conformação dos ilícitos também pela jurisprudência. Foi uma opção no princípio democrático pelo legislador a reconfiguração do elemento subjetivo da conduta pela Lei 14.230 de 2021. Me parece que não foi constitucional reconfigurar esse elemento subjetivo da conduta de dolo genérico para dolo específico. Não seria constitucional essa reconfiguração para o raio de incidência da 8.429 de 92. E também para todas aquelas leis setoriais afetadas pela 8.429 de 92, por conta, digamos assim, do caráter multissetorial também abarcado pela reforma da 14.230 de 2021. Nesse passo, eu sustento que nada impede que legislações setoriais futuras supervenientes à reforma da lei de improbidade tratem de ilícitos culposos ou de ilícitos com dolo genérico. Mas toda a legislação que foi pretérita foi afetada pela reforma da lei de improbidade. Nesse caso, foi reconfigurado o elemento subjetivo da conduta com efeito retroativo. E o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional essa reconfiguração do elemento subjetivo. É um efeito, portanto, da repercussão geral. A exigência da responsabilidade subjetiva, o banimento da responsabilidade objetiva e a reconfiguração desse componente anime para efeito de responsabilidade. A norma mais benéfica da Lei 14.230 de 2021 também foi admitida com efeito retroativo ou com a ultratividade, como se queira dizer, mas com poder mitigado. Qual é a mitigação? Ela não alcança a ação decisória. Essa mitigação, ao meu ver, contrasta com a orientação do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com a orientação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porquanto o paralelismo com os princípios e garantias de direito penal e processual penal não poderia ser mitigado a esse ponto, embora respeitando opiniões em contrários, porquanto a incidência dos princípios e regras de direito penal e direito processual penal no campo de direito administrativo sancionador podem ser, sim, mitigados. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou, sim, absorvendo a doutrina do direito administrativo sancionador.
E no caso, na espécie, mitigou aqui as garantias penais no campo do direito administrativo sancionador para evitar o alcance dessa regra no âmbito das ações decisórias ou das ações transitadas em julgado, para alcançar apenas os processos em curso. E disse, a norma não retroage quando incidir as situações previstas no artigo 5º, inciso 34 da Constituição da República. Ou seja, a lei não prejudicará o direito adquirido ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nesses casos, portanto, a lei não poderia retroagir, não afetaria, por exemplo, acordos de não persecução civil, não afetaria termos de ajustamento de conduta, não afetaria a coisa julgada, não proporcionaria e não proporciona ações rescisórias. Mas essa lei afeta, por exemplo, todos os processos em âmbito de recursos especiais, recursos extraordinários, todos aqueles que não tenham ainda a cobertura da coisa julgada, todos aqueles que ainda pendem de recursos e, portanto, ensejam a incidência da norma mais benéfica, da norma mais favorável. E o que é essa norma mais favorável? Essa é a interpretação que se deve promover aqui. O que é a norma mais favorável no campo da Lei 8.429, com a introdução da reforma pela 14.230 de 2021? A norma mais favorável aqui é a norma que suprimiu os tipos culposos, mas não só isso. A repercussão geral tratou de uma hipótese em que havia acusação de tipo culposo, que foi revogado pela norma mais favorável. Mas o campo de incidência da repercussão geral é mais abrangente, porque ele tratou de norma que revogou o tipo sancionador. E, no caso, essa leitura da hipótese de incidência da repercussão geral abrange também outros tipos sancionadores revogados. No caso, também os tipos sancionadores dolosos revogados. Portanto, a nova lei aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior, sem que haja condenação com trânsito em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. Mas aplica-se também aos atos dolosos, aos ilícitos dolosos revogados pelo novo texto, porque há tipos dolosos que também foram revogados pelo novo texto. E, portanto, tanto no que tange a revogação dos tipos culposos, quanto no que diz respeito à revogação dos tipos dolosos, a nova lei mais benéfica se aplica. E aí é importante ressaltar que a repercussão geral não tratou explicitamente da revogação de tipos dolosos, mas ela, por extensão, por uma interpretação extensiva do alcance da repercussão geral, é possível dizer que a revogação dos tipos dolosos previstos na antiga Lei 8.429/92 também fica abarcada. Por outro lado, a repercussão geral não tratou ostensivamente da nova configuração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo genérico que se transformou agora em exigência de dolo específico, mas falou ostensivamente que agora o dolo se dá nos termos da previsão legal. E isso ficou bem assentado. Ora, houve a revogação do dolo genérico, a substituição por dolo específico. O que é o dolo específico? A nova lei de improbidade administrativa deixa clara a necessidade da presença de um dolo específico, conforme expressamente previsto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 1º. O que se considera dolo específico? Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, não bastando a voluntariedade do agente. E mais ainda, o parágrafo 3º, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Essa é uma doutrina que nós trouxemos, na verdade, desde 1997, o primeiro livro
que nós publicamos sobre improbidade administrativa, quando ainda exercia as funções do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que nós sustentávamos que a mera ilegalidade não traduzia improbidade administrativa. E sustentei isso com base também na teoria das nulidades dos atos administrativos, onde havia uma classificação pelo grau de gravidade das nulidades. E, evidentemente, sustentei que a mera concessão de um mandado de segurança contra uma autoridade coatora não transformaria essa autoridade coatora num sujeito ímprobo. E eu mesmo citaria com habeas corpus. A concessão de habeas corpus contra uma autoridade coatora não transforma a pessoa em autoridade ímproba. Por isso, essa classificação da gravidade das ilegalidades seria necessária. Nem toda ilegalidade constitui uma improbidade, dizia a época. E nós aprofundamos essa teoria da gravidade das ilegalidades, das ilicitudes e das transgressões. A teoria das transgressões é importante desde o ponto de vista da psiquiatria, para mostrar que determinadas disfunções são inerentes ao ser humano e a transgressão, mas apenas a partir de uma determinada gravidade e de uma determinada conotação social é que ela adquire o status de patologia. Isso para o direito também é importante, porque não é toda e qualquer transgressão que adquire o status de um fato ilícito, e o ilícito também precisa ser catalogado dentro de diferentes escalonamentos. Portanto, no caso, essa jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça evoluiu também no sentido de mostrar que nem toda ilegalidade era uma improbidade administrativa. E a Lei 14.230 de 2021 sufragou justamente esse entendimento, porque houve muitas ações de improbidade abusivas que qualificavam o mero erro do gestor público como improbidade. E aí veio justamente outra categoria importante que nós trabalhamos desde cedo na doutrina, que é o direito ao erro juridicamente tolerável pelo gestor. Se os membros do Ministério Público, os magistrados e outros agentes políticos têm direito ao erro, porque podem, dentro das suas funções, ter margens juridicamente toleráveis de erro, por que os gestores públicos não poderiam também? E aí a própria lei prevê que determinadas divergências interpretativas não ocasionam necessariamente uma improbidade administrativa. Não é a mera divergência interpretativa sobre um ato normativo, sobre a lei ou sobre um texto normativo que vai ocasionar um enquadramento do agente público na Lei 8.429/92. Portanto, o que é importante salientar é que justamente esses tipos sancionadores na órbita dos ilícitos culposos e dos ilícitos dolosos que foram revogados, eles devem ser afetados pelo princípio da retroatividade da norma mais benigna ou da ultratividade da norma mais benigna pela atipicidade das condutas. As condutas se tornaram atípicas. E isso, do ponto de vista processual, muitas vezes tem sido trabalhado pela impossibilidade jurídica do pedido. Então, alguns autores, como Fred e Didier, trabalham a categoria da impossibilidade jurídica do pedido no plano processual, que me parece também acertado. O impacto da repercussão geral também tem que ser considerado no âmbito processual. É importante destacar que o artigo 17 da Lei 8.429/92 exige agora uma descrição de condutas vinculadas a um tipo sancionador específico. Ou seja, a ação para aplicação das sanções que trata essa lei será proposta pelo Ministério Público, seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, que é o Código de Processo Civil, salvo disposto nessa lei. E aí, o parágrafo
10D diz: para cada ato de improbidade administrativa deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos artigos 9, 10 e 11. Não significa que não possa haver o chamado concurso de ilícitos, seja concurso formal, material, continuidade de ilícitos, ou seja, toda a doutrina do direito penal, do direito processual penal, nós podemos também trazer para o âmbito do direito administrativo sancionador, como disse anteriormente. Porém, é necessário que para cada ato de improbidade haja uma tipificação específica. O que não pode ocorrer, que nós verificamos com certa frequência, é uma descrição de um ato, a descrição de um comportamento supostamente ímprobo, e o Ministério Público aduz que esse comportamento possa ser ou doloso ou culposo, por exemplo. Então, o Ministério Público propõe uma alternativa de tipos sancionadores para aquele mesmo comportamento. Isso hoje é inaceitável. E antigamente era muito comum que o Ministério Público descrevesse um comportamento unitário, ou seja, por exemplo, uma gestão de fundos em que teria ocorrido lesão aos investidores e enquadrado como improbidade administrativa, os fundos públicos, e em determinado momento o Ministério Público enquadra como conduta culposa, culpa grave, erro grosseiro, enquadrando o artigo 10, e de repente o Ministério Público diz: se não é culposo, esse ato é no mínimo doloso. Ora, e esse tipo de acusação, se persiste, a nova lei exige que o juiz mande intimar o Ministério Público para a emenda inicial. E essa emenda inicial aí se submete ao novo prazo prescricional também, porque ele significa uma nova acusação. E aí tem que verificar o novo prazo prescricional vigente ao tempo do fato também. Ou seja, vigente ao tempo do fato, porque o prazo prescricional mais rigoroso hoje, ele tampouco retroage. Então, não é mais aceitável a acusação baseada em tipos alternativos para uma mesma conduta, porque é necessário o princípio da individualização da conduta de modo certeiro, de modo a obedecer à segurança jurídica, o direito ao devido processo legal, a interdição à arbitrariedade dos poderes públicos e a garantia ao direito à ampla defesa, para que sejam salvaguardados esses direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. Por outro lado, também é fundamental ressaltar outra garantia constitucional protegida ao longo do caso, enfim, consagrada, não sei se foi uma garantia corretamente prevista na Lei 8.429, com a introdução da reforma da 14.230/2021 ou não, mas houve, digamos assim, muitos abusos no manejo da lei de improbidade administrativa, de modo muito difuso, de modo muito genérico, no tocante à postulação de danos morais por improbidade administrativa. E também, principalmente na área da improbidade ambiental. A improbidade ambiental, eu tenho que confessar, foi uma área que nós exploramos pioneiramente no Brasil quando atuávamos na Promotoria Ambiental do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e como também na condição de diretor da Associação do Ministério Público do Meio Ambiente no Brasil, a ABRAMPA. Mas nós tivemos sempre muita responsabilidade e muita prudência no manejo das ações de improbidade ambiental. No entanto, houve proliferação dessas ações de improbidade ambiental no Brasil, talvez sem tanta cautela, sem tanta prudência. E sempre que ocorre o abuso no manejo de determinada ferramenta jurídica, depois também se percebe a reação, seja do parlamento, seja da classe política, seja do segmento empresarial afetado. O que se percebe aqui, justamente,
é que hoje já não pode mais ser perseguido o dano moral coletivo por meio da ação de improbidade. Agora é necessário que se ajuize a ação civil pública e não a ação de improbidade administrativa. A ação de improbidade, ela basta agora para a persecução das sanções. Ela, segundo o artigo 17d, ela tem natureza repressiva de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle da legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta lei, o controle de legalidade de políticas públicas e responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, a ordem econômica, a ordem urbanística, a honra, a dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social, submete-se aos termos da lei da ação civil pública. Portanto, no caso, a lei de improbidade administrativa realmente não se presta mais à persecução desse dano moral coletivo, até porque não está incluso dentre as sanções cabíveis, dentre as consequências jurídicas cabíveis na própria lei. Realmente, nós temos algumas novidades introduzidas pela reforma da lei de improbidade administrativa, há muitos acréscimos, há muitas perspectivas. Houve uma redução da tipicidade do raio de incidência dos tipos sancionadores. Interessante porque, no caso do direito administrativo sancionador, o que se observa é uma tendência de redução do espectro dos tipos sancionadores, mas em outros segmentos do direito penal, como é a lei dos atos antidemocráticos, que reprime os chamados atos antidemocráticos, verifica-se um alargamento dos tipos sancionadores. Hoje se observa um alargamento até demasiado dos tipos sancionadores. E a lei 8.429 de 92, precisamente, houve um movimento, um refluxo, digamos, do legislador, no sentido de um estreitamento dos tipos sancionadores. Então, aqueles juristas e muitos ministros, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que viam na Lei 8.429 um grande perigo para a democracia, em termos de vagueza semântica, de largueza dos tipos sancionadores, hoje me parece que não enxergam ou não criticam a lei que tipifica os chamados atos antidemocráticos e que tem sido aplicada no Brasil com penas criminais e enquadrando condutas que afetam a chamada liberdade de expressão do pensamento das pessoas. Com tipos sancionadores extremamente vagos, extremamente amplos, e eu faço esse paralelo aqui para fechar minha fala, encerrar meu discurso, mas trazendo um paralelo em que o direito penal contemporâneo, também buscando esse fechamento dos tipos à luz do princípio da legalidade dos tipos e das penas, nós temos esses chamados atos antidemocráticos sendo enquadrados no direito penal calcado em tipos extremamente abertos, e temos nessa contramão, digamos assim, vimos um estreitamento enorme dos tipos sancionadores da Lei 8.429, com a eliminação dos tipos culposos, que eram baseados já pela jurisprudência do STJ no erro grosseiro, na culpa grave, naquilo que o professor italiano Sabino Cassese, com quem estudei na Itália por um mês na La Sapienza em Roma, chamava, que é o berço da corrupção, justamente
os ambientes ineficientes, gravemente ineficientes, a grave ineficiência, a ineficiência endêmica, todo esse ambiente opaco, esse ambiente que cria o espaço para a corrupção, ele era objeto de tipificação. É claro que nós sabemos que muitas vezes o Ministério Público promoveu ações abusivas, confundindo aquela conduta que era culpa leve ou sequer era um erro qualquer, ou era um direito a uma falha administrativa inerente ao exercício das funções e não um erro grosseiro. Isso talvez criou também essa perplexidade no meio político. Mas o erro grosseiro propriamente dito, que deveria ser tipificado como improbidade, foi suprimido da Lei 8.429/92. E os tipos sancionadores foram fechados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos esse novo direito penal que tipifica atos supostamente antidemocráticos, servindo como cerceamento à liberdade de expressão do pensamento das pessoas e também até mesmo eventual censura à liberdade de expressão do pensamento. Então, tudo isso no Brasil, nós temos assim que pensar uma legislação que cada vez menos pode coibir a corrupção pública, porque os tipos têm recuado e muitas vezes com retroatividade benigna para salvaguardar direitos, e o avanço do direito penal sobre atos que envolvem a liberdade de expressão do pensamento. E com essas reflexões, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder falar nessa terra que eu tanto amo, embora a distância aqui em Brasília, sem poder ter conseguido estar presencialmente aí, que é a terra dos baianos, a Bahia, uma terra realmente essencial para todo o nosso país, e maravilhosa, e agradecer realmente pela honra de poder estar abrindo este seminário com a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu estou sem o retorno aqui de todos os senhores e senhoras, sem poder escutá-los e sem poder vê-los também, mas apenas transmitindo essa minha conferência, eu peço licença para me despedir, deixando um abraço, um beijo para todos e agradecendo profundamente, de coração, essa oportunidade maravilhosa e, desde logo, podendo ficar à disposição aí para um contato e quaisquer esclarecimentos que sejam cabíveis. Muito obrigado pela oportunidade. Até logo.